Em The Acolyte ficamos sabendo que o que os Jedi Trapalhões estavam procurando no planeta natal da Osha e da Mei era a Vergência da Força, uma singularidade que pode fazer uma diferença absurda no lugar em que surge. Mas afinal, o que seria então essa Vergência? E como através disso, Anakin mudou tudo na história de Star Wars. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers da série The Acolyte e também do universo de Star Wars. Sim, pessoal, vamos então falar sobre a Vergência da Força. Esse tema que foi algo apresentado no início ali do episódio 7, que foi a parte mais interessante do episódio, porque depois você pode descartar quase tudo que foi colocado lá. Mas é algo interessante, a gente abordou alguns temas interessantes durante a análise do episódio 7 sobre a Vergência na Força, e a gente vai comentar mais sobre isso aqui nesse vídeo, logo depois, é claro, de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Toda vez que você reage aos nossos vídeos, o YouTube divulga ainda mais os nossos conteúdos pela plataforma, e você deixando o seu like agora, o YouTube vai nos recomendar ainda mais na sua tabela do Hypar, que é a nova forma de recomendar os canais que estão começando na plataforma. O Geek Brasil está começando ainda, a gente tem uma jornada bem grande aqui para se tornar um canal grande no canal aqui no YouTube. Eu já ia falar no canal do YouTube, que não seja realmente ali um canal, mas você também pode nos ajudar comprando através dos nossos links da Amazon. Vai comprar alguma HQ, alguma coisa de Star Wars, né? Algum ursinho de pelúcia, uma película, o que seja o que for ali. Se você for comprar um livro de Star Wars, você pode comprar através dos nossos links na descrição e nos ajudar assim sem pagar mais nada sobre o produto. Eu te odeio! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! No episódio 7 de The Acolyte, nós tivemos então uma conversa ali no começo do episódio em relação a Indara, o Torben e também o Sol, sobre a Vergência na Força. A Vergência que é caracterizado como uma descrição ali sobre algo que pode gerar até mesmo a vida. E o que nós então sabemos é que não é a primeira vez que a Vergência é citada na história. Em vários outros momentos, principalmente já no universo canônico de Star Wars, a Vergência já foi situada na trama. Uma Vergência, às vezes descrita como um nexo da força, ou um nexo, ou um locus apenas, é uma concentração incomum, mas natural de energia da força localizada em torno de um lugar, objeto ou pessoa. Então, uma Vergência, ela não é criada de uma forma ali artificial. Ela é criada de uma forma natural e completamente aleatória. Ela pode surgir através de um buraco de minhoca, ela pode surgir através de um poço em um planeta, ela pode surgir através de uma caverna, ela pode surgir através de uma pessoa. A força, ela simplesmente concentra ali uma grande quantidade do seu poder em um certo local e a Vergência então aparece. Uma Vergência centrada em um local poderia dar aos sensitivos da força próximos à interação mais forte com este poder, geralmente incluindo visões. Lembrando que o templo em Coruscant era também ali um ponto, uma Vergência na força. Então até mesmo isso pode ter ligado e levado ao Anakin aquelas visões que ele teve com a Padmé, a forma como ele teve ali essas visões que poderiam levar a sua amada à morte. Então isso aqui é só um pouquinho de como o Anakin ele é extremamente, já é importante, mas a Vergência começa a explicar ainda mais como o Anakin ele é tremendamente importante para mudar tudo que aconteceu no universo de Star Wars. Outro ponto interessante sobre a Vergência é que o que é descrito para nós é que a fonte da vida, um planeta que era a base da vida e o que conecta a força viva e a força cósmica, o local de nascimento dos midi-chlorians e a morada das 5 sacerdotisas da força, também foi descrito como um nexo, como se fosse ali uma Vergência da Força. Durante a era da Velha República, os Sith e os Jedi viviam caindo na porrada pelo controle das Vergências. Então,
quem tinha mais controle sobre esses lugares poderia até mesmo gerar um poder, ter um poder maior sobre a força, o que, é claro, gerou ali grandes conflitos entre essas duas classificações de manipuladores do poder da força. No episódio 5, a Caverna do Mal em Dagobah era uma Vergência que estava viva. A gente observa o Luke passando por esse treinamento, passando ali por essa visão para aprender um pouco mais sobre si e como ele estava com medo de se tornar o Darth Vader, como ele estava com medo de se tornar o Vader no final da sua trajetória, no final da sua jornada, o que já marcava para nós o contexto do que o Obi-Wan iria falar para o Luke no episódio 6, de que o Anakin não havia sido morto totalmente, mas sim que o Vader havia suprimido a vontade do Anakin. Então, para o Obi-Wan, o Anakin havia sido morto pelo próprio Vader, o que marca ali esse teste para o Luke mediante a Caverna do Mal. O sabre de luz do Luke / Anakin Skywalker agiu também como uma Vergência quando a Rey entrou em contato com ele, concedendo-lhe percepções do passado quando ela o tocou no castelo de Takodana. Então, até isso eu achei eu achei algo curioso. Isso aqui é uma informação que eu não sabia. Eu fui pesquisar para fazer esse vídeo e eu não sabia que aquela cena da Rey segurando o sabre e recebendo as visões também é uma Vergência. Então até um objeto também pode ser gerado como uma Vergência da força, conectando literalmente ao passado dos Skywalker diretamente para a Rey, o que pode marcar que a Vergência pode literalmente surgir em qualquer lugar, em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. Assim, nós podemos observar que algumas Vergências forneceram provas que testaram o caráter dos sensitivos à força e moldaram assim o seu destino. Possivelmente provas que acabaram sendo incluídas através dos Jedi que observaram as Vergências. Não se sabe como elas se originaram, não se sabe se essas são apenas ali esses testes, mas a Vergência é uma coisa muito abrangente em Star Wars. Então pode ser qualquer coisa, pode ser nada, mas ao mesmo tempo pode ser tudo. Nós então temos o teste do julgamento do medo. O sensitivo à força é confrontado com visões de seu maior medo. Isso a gente viu na Caverna de Dagobah, quando o Luke acabou vendo a figura do Darth Vader. Nós também temos a prova do apego. O sensitivo à força é submetido a visões de destinos terríveis que aconteciam com o objeto ou a pessoa a qual o sensitivo à força estava mais apegado. A gente observa isso mais ou menos acontecendo em Mustafar, quando o Anakin consegue acessar essa Vergência para tentar realmente alcançar ali a Padmé, para tentar trazer a Padmé de volta para o mundo dos vivos. E a gente observa que esse teste do Anakin acaba sendo meio que falhando, ele acaba meio que falhando para construir todo aquele retorno do personagem para salvar a Padmé. Nós então temos o julgamento de agressão. Os sensitivos à força encontram o seu inimigo mais odiado. Ele é um ponto ali também interessante. Parece ser até mesmo ali algumas coisas que acontecem com as visões do Anakin. Essa parte que ocorre nessa HQ muito polêmica do Anakin, que ele começa a confrontar os Jedi, que ele acaba confrontando ali os Jedi que se colocaram no caminho dele para trazer a Padmé de volta. E nós então temos o julgamento do sacrifício. Os sensitivos à força foram submetidos a visões nas quais eles devem negociar a própria vida para proteger os indefesos. Isso aqui é bem interessante, porque é literalmente a caminhada de um Jedi. O Jedi, ele é esse tipo de cavaleiro, ele é esse tipo de herói que tem que estar à disposição para colocar a sua própria vida para salvar as pessoas. E isso aqui acaba sendo um julgamento extremamente interessante sobre o que as Vergências podem proporcionar para aqueles que são testados. Só que o mais interessante, o mais misterioso sobre as Vergências é que elas também podem nascer nas pessoas. Em uma conversa entre Jin e Mace, vemos ele explicando para o Windu a seguinte coisa: eu encontrei uma Vergência na força, localizado ao redor de uma pessoa,
E aí o Jin responde: um garoto, suas células têm a maior concentração de midi-chlorians que já vi em uma forma de vida. É possível que ele tenha sido concebido pelos midi-chlorians. E aqui a gente já começa a ver alguma construção extremamente interessante sobre o Anakin. Que o próprio Anakin é uma vergência na força. Que ele é a manifestação de algo que vai mudar o destino de muitas pessoas. E isso se encaixa perfeitamente com a fala do Sol no último episódio. A única parte do episódio em que se salvou. O Sol acaba dizendo o seguinte: uma vergência poderia criar vida como a que vemos neste planeta. É um poder que deveria ser estudado, protegido. Nada poderia ser mais importante para os Jedi. Então, uma vertente, ela carrega essa característica de ser a coisa mais importante para os Jedi. Porque pode gerar tanto a vida ou mudar completamente o ambiente em que essa vergência está. E repare como através do nascimento do Anakin, tudo mudou. Uma guerra civil aconteceu, uma guerra civil começou a ser gerada através ali do momento em que o Anakin nasceu. Luke e Leia foram gerados ali conforme o personagem se desenvolveu e teve ali a sua relação com a Padmé. A República caiu nas mãos do Império. A gente observa uma República longínqua com muitos anos, mais de 25 mil anos de história caindo ali pelas mãos do Império por causa do nascimento do Anakin. Os Sith, eles voltaram à tona. Os Siths que viraram apenas lendas se tornaram ali seres que poderiam realmente passar esse lado sombrio adiante. Eles estavam à tona novamente, saíram das sombras para poder ocultar a luz dos Jedi. O Luke então derrotou a Estrela da Morte no episódio 4, mas uma ação, já que o Anakin é pai do Luke Skywalker. O Império caiu com a destruição da segunda Estrela da Morte. Mais uma vez, o Anakin acaba destruindo o corpo físico do Palpatine, fazendo com que a segunda Estrela da Morte fosse destruída. Luke e Leia treinaram Rey e Kylo Ren. Luke participou ali do treinamento do Kylo Ren, enquanto Luke e Leia participaram do treinamento da Rey. E os dois foram cruciais para a destruição da vontade de Palpatine. Se o Vader, o Anakin, foi capaz de destruir o corpo do Palpatine, a gente observa que Rey e Kylo Ren, sendo treinados pelo Luke e pela Leia, foram capazes de destruir a vontade do Palpatine, destruindo o Imperador finalmente. Tudo isso foi gerado por causa do nascimento do Anakin, uma vergência na força ambulante. Isso é a coisa mais incrível que Star Wars pode gerar, e também a forma como essa grande concentração da força em um único ponto pode colocar um efeito borboleta absurdo na história. E agora a mesma coisa está acontecendo em The Acolyte, e graças a Deus o Filoni interveio em algumas situações. A Leslie, ela deu uma entrevista aqui falando o seguinte: isso era muito importante para mim, Dave Filoni e Pablo Hidalgo, que as garotas não fossem uma vergência, ou seja, a Osha e a May não são parte ali de uma vergência. As garotas em si não são uma vergência na força. Elas precisavam, de novo, não importa como elas chegaram aqui, o ato de criá-las precisaria de amplificação. Portanto, chegamos à decisão de que a vergência estava em Bandok, o que permaneceria misterioso. Então, dessa forma, se voltássemos lá em futuras narrativas da história, poderíamos descobrir um pouco mais sobre o que realmente está lá. Era importante que esse tipo de convergência fosse natural e não algo que ocorresse dentro de um ser humano ou um alienígena, ou dentro de um alienígena. Provavelmente, se a vergência não é a Osha e a May, ainda bem, graças a Dave Filoni e também a Pablo Hidalgo, que estão ali auxiliando no novo canone de Star Wars, né, através da era Disney, mostra pra nós que aquilo que a gente comentou no episódio 7 é a vergência. E o que é a vergência no episódio 7? É o poço que as bruxas estão adorando, né, que as bruxas estão realmente contemplando ali. Quando a gente observa o pacto acontecendo no episódio 3, essa forma como ocorre ali no episódio 3 com a Osha e com a May, a gente pode observar que o eclipse está surgindo no céu e elas estão na beira do poço.
como vai ter, ou como teria uma troca de almas entre os corpos, ou pelo menos é o que a série ou o episódio quis passar para nós, como iria ter essa troca de corpos, era necessário uma força ainda maior para ter essa amplificação da vida. Isso foi gerado através dessa vergência que está provavelmente dentro desse poço. E esse poço explicaria como o planeta retomou a vida, mesmo com 100 anos de nenhuma vida nele. Como nós sabemos, teve um grande acidente no começo daquilo que gerou a Alta República. Então, esse acidente fez com que esse planeta, o Brandok, não tivesse mais vida. Mas 100 anos depois, a vida começou a ser gerada nele, o que mostra para nós que apenas a vergência poderia fazer algo dessa forma, já que não teria oxigênio, não teria ali uma parte para isso ser gerado. Então uma vergência ela é capaz de acelerar até mesmo a produção de vida em um planeta. A questão é que a Leslie ainda diz que alguma coisa amplificou o poder para a criação das gêmeas. O problema é exatamente isso. O que é essa amplificação? E será que um episódio de meia hora vai dar tempo suficiente para explicar tudo? Leslie, eu acho que você está se complicando, hein? Eu acho que você está se complicando porque eu não acho que vai dar tempo de explicar tudo que deveria ter explicado. Leslie está confiante que a série terá uma segunda temporada. Olha, eu trouxe aqui muitas análises, falei que o roteiro é ruim, falei que muita coisa é complicada nessa série, mas agora, com a série sendo supervisionada pelo Filoni diretamente com essa base criativa, eu gostaria sim de ver uma segunda temporada. Mas só se for pra valer mesmo, sabe? Só se for pra valer, pra explicar, trazer os conceitos realmente sobre os Jedi, falar sobre os Jedi da Alta República, explicar os acontecimentos, ser corajoso. Porque se for pra ser essa covardia que foi até agora, esses 7 episódios de The Acolyte, morra por aqui, né? Morra nesses 8 episódios. Agora, se for pra cair na mão ali do Dave Filoni e ele ajudar mesmo na construção criativa, aí eu torço pra que tenha realmente uma segunda temporada, porque eu quero contextos, eu quero explicações de algumas coisas que estão ficando de lado, principalmente em relação a Darth Plagueis. Vamos ver o que a quarta-feira, terça para quarta-feira, vai nos entregar sobre esse último episódio de The Acolyte.